Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Vamos começar o nosso dia falando do mapa do momento, olhando para os aspectos que a Lua está fazendo com alguns planetas neste dia. Estamos no dia 29 de dezembro de 2024 e o mapa que nós temos neste momento está na tela, como vocês já podem observar. Esta configuração de Lua e Mercúrio em Sagitário se opondo a Júpiter em Gêmeos e também fazendo quadratura com Saturno em Peixes, ela já aconteceu ontem, mas eu vou falar dela novamente. Então nós temos uma Lua em Sagitário que nos inspira a viver nossas emoções de forma espontânea, leve e aberta, trazendo um desejo de expansão e aventura. Ela nos conecta com a necessidade de buscar algo maior. Quando ela está unida a Mercúrio, planeta da comunicação, esse impulso ganha ainda mais força, indicando um momento propício para verbalizar nossos sentimentos, compartilhar ideias e explorar o mundo das palavras e dos conceitos. É um convite para expressarmos não apenas o que sentimos, mas também o que acreditamos. Porém, é importante lembrar que se comunicar não é apenas falar, é também ouvir, refletir e garantir que nossas palavras carreguem significado. Com Júpiter retrógrado em Gêmeos, fazendo uma oposição a essa conjunção de Lua e Mercúrio em Sagitário, somos levados a revisar a forma como nos comunicamos. Júpiter, o planeta da expansão, quando retrógrado, pede uma introspecção e reavaliação. Em Gêmeos, ele enfatiza dualidade, curiosidade e necessidade de adaptação. Isso pode nos levar a mudanças frequentes de opinião ou a flutuações emocionais que afetam a maneira como nos expressamos. Embora sintamos o desejo de nos comunicar livremente, também precisamos refletir sobre a intenção por trás das nossas palavras. Estamos falando para nos comunicar genuinamente ou apenas para preencher o silêncio? Nossa comunicação está alinhada com a nossa verdade ou estamos agindo de forma impulsiva? E aqui eu deixo as reflexões. Minhas palavras têm propósito ou são apenas um reflexo de impulsos momentâneos? Uso minha comunicação para fortalecer conexões e ampliar horizontes ou apenas para jogar conversa fora? Ouço e compreendo o outro com a mesma abertura que desejo ser ouvido? Estou revisando e ajustando meus padrões de comunicação para que eles reflitam quem realmente sou? E aqui então nós vamos falar novamente sobre a conjunção de Lua e Mercúrio em Sagitário, porém fazendo a quadratura com Saturno. Então nós vimos que a Lua em Sagitário, unida a Mercúrio, nos inspira a ter uma comunicação livre e espontânea, em que a gente expresse aquilo que a gente sente de forma honesta e aberta. É um momento em que as emoções pedem para serem verbalizadas e a busca por expansão emocional e intelectual se torna uma prioridade. Mas é preciso cuidado para não transformar essa liberdade de expressão em impulsividade ou excesso de palavras sem propósito. A quadratura com Saturno em Peixes traz um desafio importante: equilibrar a espontaneidade emocional com responsabilidade e maturidade justamente na comunicação. Ele nos lembra que nossas palavras têm peso e têm consequências, tanto para nós quanto para aqueles ao nosso redor. Somos convidados a refletir antes de falar, compreendendo que não se trata apenas de dizer o que sentimos, mas de como e quando nos expressamos. Além disso, Saturno em Peixes pode trazer à tona inseguranças relacionadas à expressão emocional. Quantas vezes deixamos de falar algo importante por medo de sermos julgados ou mal compreendidos? Quantas vezes optamos pelo silêncio, mesmo sabendo que a comunicação poderia trazer alívio e resolução? Esse é um momento para observar se estamos nos limitando por receio ou sendo excessivamente reservados em nome de uma falsa preservação. É hora de refletir sobre a importância de uma comunicação responsável, honesta e alinhada com as nossas emoções mais profundas.
falar não é apenas um ato de liberdade, mas também um gesto de coragem e autenticidade. E aqui eu trago reflexões. Consigo equilibrar a necessidade de liberdade de expressão com a responsabilidade sobre o que digo? Minhas palavras têm propósito ou são apenas reflexos de impulsos emocionais? Tenho medo de falar sobre o que sinto? Se sim, de onde vem esse receio? Quantas vezes deixei de me expressar por medo do julgamento alheio? Como posso construir uma comunicação que respeite meus próprios limites e também os limites dos outros? Estou me permitindo ser autêntico na forma como compartilho meus sentimentos? E nós também podemos observar que essa conjunção entre Lua e Mercúrio em Sagitário faz um trígono com Quirón retrógrado em Áries. Então nós somos convidados a expressar nossos sentimentos e pensamentos de forma livre, expansiva e verdadeira. A Lua em Sagitário vai trazer essa energia de autenticidade e da busca por experiências que ampliem a nossa consciência. E Mercúrio vai ampliar a necessidade de comunicação e troca. Então essa é uma configuração que nos estimula a sair de qualquer padrão de silêncio ou repressão, nos permitindo compartilhar o que sentimos e desejamos. O trígono com Quirón retrógrado em Áries aponta para uma oportunidade de cura emocional que surge através da coragem de nos expressarmos. Muitas vezes, feridas emocionais estão ligadas a momentos em que sentimos medo ou vergonha de falar a verdade, ou quando acreditamos que nossa voz não seria ouvida ou respeitada. Somos incentivados a revisar essas experiências e transformá-las, reconhecendo que a nossa vulnerabilidade também pode ser uma força. A cura neste momento vem do ato de encarar os receios de frente. Quirón em Áries nos pede para agir, tomar a iniciativa e nos posicionarmos, mesmo quando isso parece difícil. Mas é importante lembrar que essa expressão deve ser equilibrada com empatia e responsabilidade, tanto por nós quanto pelos outros. E aqui eu deixo reflexões. Tenho coragem para falar abertamente sobre meus sentimentos e aspirações? Quais medos ou inseguranças me impedem de me comunicar com liberdade? Minha expressão é empática e respeitosa, tanto comigo quanto com os outros? Consigo enxergar o ato de me comunicar como um caminho para a cura e fortalecimento pessoal? O que eu gostaria de dizer e que talvez esteja guardado há muito tempo? E por fim chegamos ao último aspecto para o qual vamos olhar, que é um sextil entre Lua e Mercúrio em Sagitário com Lilith em Libra. Como nós temos visto até aqui, nós somos convidados a nos comunicarmos de forma aberta e verdadeira, especialmente sobre os nossos desejos, sentimentos e também sobre aquilo que sabemos e que pode trazer clareza e liberdade ao nosso estado emocional. Com Lua e Mercúrio conjuntos em Sagitário, a necessidade de expressão é intensa e compartilhar o que pensamos e sentimos parece ser uma forma de nos conectarmos com a nossa autenticidade. Este momento pede coragem para nos abrirmos e falarmos, mas também traz o desafio de equilibrar isso com responsabilidade e respeito. Lilith em Libra, em sextil com esses dois astros, adiciona uma camada de profundidade e introspecção ao tema da comunicação. Lilith é o arquétipo do desejo por liberdade e autonomia, e ela nos lembra que não devemos reprimir nossas vontades ou calar nossa verdade apenas para evitar conflitos ou manter as aparências. É hora de nos posicionarmos com honestidade, porém com diplomacia e equilíbrio. Esse aspecto também reforça que, muitas vezes, o ato de nos expressarmos não precisa ser brusco ou conflituoso para ser verdadeiro. Podemos buscar formas pacíficas e harmônicas de compartilhar, sem sacrificar a nossa autenticidade. A conjunção em Sagitário traz um chamado para a liberdade e expansão, enquanto Lilith em Libra nos alerta que a liberdade pessoal está conectada à forma como equilibramos nossos relacionamentos e respeitamos os espaços compartilhados. E aqui eu trago as reflexões. Estou conseguindo expressar minhas vontades e sentimentos de forma honesta e equilibrada? Tenho medo de conflitos?
Será que isso me faz calar coisas importantes que preciso dizer? Como posso compartilhar o que sinto sem abrir mão do respeito por mim mesmo e pelos outros? A minha comunicação é um meio de conexão ou de imposição? Será que a busca pela harmonia em meus relacionamentos está me fazendo esquecer de minhas próprias necessidades e desejos? Então esse foi o nosso vídeo sobre o movimento da Lua no dia de hoje. A gente viu os aspectos que a Lua está fazendo no dia de hoje e eu trouxe para vocês algumas reflexões. Então deixa seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha e até o próximo vídeo.